Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, no início da sua intervenção disse que hoje viveríamos um momento clarificador. Claro que alguns dos seus apoiantes poderiam pensar que seria então o momento agora de anunciar uma remodelação governamental, visto que tem um governo, um ano depois, paralisado pelas suas intrigas internas. Quando os portugueses olham para este governo, o que eles veem é que num ano, mais do que tudo, houve um boísmo frenético, uma enorme energia daqueles afilhados que quiseram a administração das Águas de Portugal, a administração da EDP, a administração da Caixa Geral de Depósitos, que paralisam uma empresa como o Metro do Porto por guerras intestinas do PSD. Percebemos que o governo está parado. E pior do que isso, Sr. Primeiro-Ministro, a claustrofobia social que esta atitude gera, pressões sobre a imprensa, frenesim para a venda da RTP, dissolução de freguesias sem consulta às populações e veja a cereja em cima do bolo. Eu gostava de saber, Sr. Primeiro-Ministro, se foi o senhor ou um ministro que esteve sentado ao seu lado que encarregou o líder de um dos partidos do governo aqui no Parlamento de ameaçar os juízes do Tribunal Constitucional a propósito da decisão que eles tomaram acerca do calote aos funcionários públicos e aos reformados. No fundo, para o Governo, a clarificação é rigorosamente isto que todos já perceberam. Fica sempre tudo igual. Nada se fará sobre nenhum problema essencial. Chegamos ao ponto de o Sr. Primeiro-Ministro poder dirigir-se a este Parlamento e dizer, como se ficasse ofendido, falar de desemprego não é o Estado da Nação. Pois não é outra coisa, Sr. Primeiro-Ministro. Um governo que não responde às dificuldades das pessoas, quando tem essa obrigação, é um governo que falha ao país e falha estrondosamente. O Sr. Primeiro-Ministro reparou que ao anunciar que talvez em 2013 se tenha uma balança comercial equilibrada como no tempo de Salazar em 1943, o que está a dizer é que o empobrecimento está a resultar. Para o Sr. Primeiro-Ministro, reduzir as pensões diminui as importações, mas é que diminui mesmo. Mais 200 mil desempregados este ano consigo, Sr. Primeiro-Ministro, faz bem à balança comercial, mas não faz bem à economia. Não faz bem às pessoas. É claro que, no entanto, e o senhor sabe, houve dinheiro. Onde é que estão os 6 mil milhões dos fundos de pensões? Este mês, num ano só, o Governo recebeu 58 mil milhões da Troika. Mas nada resultou, porque a austeridade não resulta. O senhor criou um buraco gigantesco que cria mais buraco e cria mais dívida. Nenhum sacrifício vale a pena, mais dívida. E é por isso que a decisão do Tribunal Constitucional é importante, porque ela anulou um calote e porque o Tribunal Constitucional, como é natural, não diz uma palavra a favor do corte dos salários. Não está lá. Na véspera da decisão do Tribunal Constitucional havia uma derrapagem de 2 mil milhões. E essa derrapagem foi feita pelo Governo porque a austeridade não resulta, os impostos não resultam, cortar salários não resulta. E, Sr. Primeiro-Ministro, veio discutir o Estado da Nação e acha que pode sair daqui porta fora sem dizer a todo o país o que é que vai fazer na política orçamental? Vai cortar nos impostos, aumentar o IVA, aumentar o IRS, prejudicar outra vez a economia mais degradada e acha que isso é um segredinho do Governo? Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, é que em todas as matérias o Governo, ao não dizer o que quer, ao mostrar aqui este silêncio envergonhado sobre a sua política orçamental, está a dizer que o Estado da Nação é de um Governo que falhou estrondosamente. O Sr. Primeiro-Ministro quer fazer em setembro o maior despedimento coletivo da história de Portugal, 20 mil professores que perdem o seu trabalho. O Sr. Primeiro-Ministro tem um ministro, suponho que está sentado ali daquele lado, que abriu um concurso para que os enfermeiros sejam contratados a 13,96 €. O Sr. Primeiro-Ministro, surpreendido, veio dizer que atitude tão perversa. Demitiu o ministro,
substituiu o Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro tem hoje milhares de médicos que fazem uma das maiores greves que estão na história, em nome de todos nós, em nome da saúde, que é a democracia em Portugal. E esses tantos, aliás, que até lhe deram o voto na altura das eleições, mas que hoje sabem que é contra o Governo. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, o Estado da Nação sabe onde é que ele está? Está concentrado em frente ao Ministério da Saúde, porque é ali que a democracia fala perante todos e que nos diz aqui a todos que é preciso lutar por uma democracia responsável. E concluo, Sr. Primeiro-Ministro, lembrando-lhe o que se está a passar em Espanha, porque o Sr. Primeiro-Ministro não diz nada sobre Espanha. Espanha tinha um superávit, os bancos falsificaram as contas e agora aumentam os impostos e são despedidos trabalhadores naquele país, exatamente num filme que nós já vimos e já vimos aqui. E perante isto, o Sr. Primeiro-Ministro acha que Portugal devemos ser os idiotas da Europa, que não há nada a dizer na Europa, siga tudo como está. Pois eu digo-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, daqui a um mês o senhor está a renegociar as condições e a estender a mão à Troika, em vez de responder contra juros excessivos, em vez de recuperar a economia, em vez de defender esta gente que precisa e que merece. E é por isso mesmo que sempre que dói a quem manda neste país, o Governo nada faz. Em março tinha que fazer um relatório sobre as parcerias público-privado, nada. Em junho tinha que apresentar um relatório, nada. O Governo não toca nunca naquilo que são privilégios, naquilo que são vantagens e naquilo que são mordomias, na diferenciação que tem destruído a nossa economia e acentuado a claustrofobia social que estamos a viver. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu digo-lhe, em nome do Bloco de Esquerda, o que os portugueses já sabem. Um Governo que falhou estrondosamente não é capaz de responder às dificuldades das pessoas e era a altura, por isso, de se ir embora.